Cara, tudo acontece com o Léo, né, cara? Eu não iria falar sobre o Léo, porque eu falei, cara, eu acho que é desgastante até porque ele faz parte do nosso time. Eu acho que a nossa torcida já deveria entender que a gente só tem aquilo ali mesmo, não se desfazendo dele, mas que a nossa zaga só tem essa composição. E aí a gente dá o azar de tudo acontecer nos pés do Léo, né, cara? Você vê o primeiro gol dos caras, uma triangulação que já estava na cara que seria feito daquele jeito. Os caras conseguem dizer, nós vamos fazer isso, e só bastava a compreensão da nossa zaga entender que aquilo seria feito. Estava na cara, no começo da jogada, como seria feita a jogada, e calhou do final da jogada sair na marcação do Léo. E o Léo, como sempre, parece que não sabe chegar chegando e vai tudo ou nada. Mas prefere tomar o gol do que faço um pênalti ou faço uma falta, que seja. E aí calhou de cair na marcação dele e ele ter o azar de não saber fazer essa marcação. E aí acontece o gol dos caras, né? E aí quando a gente menos espera, que a gente fala, pô, cara, acho que agora do jeito que o time tá jogando não vai encontrar um empate tão cedo nisso aí. E aí a gente parte, né, cara? Aquele gol do David, um gol feliz dele, que pra mim ele não iria achar aquele gol nunca. E ele consegue achar aquele gol no momento que a gente a coisa iria complicar. E aí a coisa muda, né, cara? Quando a coisa muda da água pro vinho, o time parece se encontrar, o Criciúma começa a se perder, e aí a gente consegue achar um segundo gol do Ryan, que para mim o Ryan não estava jogando um bom futebol, para mim ele só estava compondo, e também acho negativo jogar essa carga toda em cima do Ryan, porque ele não tem que ter essa responsabilidade, porque ainda está muito novo, ainda não vai levar isso nas costas. E aí ele consegue achar um gol feliz e virar esse jogo, que num momento que a gente achava que não daria. E aí eu passo a acreditar que até aquela goleada poderia ser devolvida. E tudo bem. E o que acontece? No decorrer da partida, do jogo tudo a nosso favor, o Léo consegue me perder um gol, ele e a trave, mais nada. Ou seja, ele se torna o zagueiro do time adversário. Aí fala, cara, vai bater no Léo de novo? Não precisa. Não precisa, porque ele mesmo bate nele. Tudo a favor para ele ser o nome, ele consegue me perder um gol daquele. Ele poderia sair como um herói, e mais uma vez ele consegue sair como o vilão da história. Depois de tomar aquele gol, na marcação dele, ele tendo a possibilidade de dar a vitória para o time, que aquele terceiro gol ia acabar com o Criciúma. E ele consegue perder, ser o zagueiro do time adversário. Então, é impossível acreditar que isso seria uma mudança muito drástica, mas aconteceu. Ele perdeu, já não havia mais chance de nada. Eu achei que seria 2-1 pro final. E os caras, quando o Paiva começa a fazer as alterações, que coloca o Souza, eu falei, pô, vai conseguir manter ali, que saída Aí o Paiva consegue fazer essas mudanças, mas aí ele coloca o Michael, né, cara? Ele coloca o Michael, e aí eu entendi que o time iria para a retranca. Porque eu falei, cara, o cara vai tentar segurar o 2-1, mas com o time que o Criciúma tem, aqueles atacantes que vai para cima, que são goleadores, os caras sobem, os caras vão ficar o tempo inteiro. A gente vai conseguir ficar marcando esse tempo inteiro, esse sufoco o tempo inteiro, com a zaga que a gente tem, impossível de segurar. E a gente consegue simplesmente, só um minutinho, a gente consegue simplesmente ceder o empate para os caras. E aí, cara, eles conseguem ceder o empate para os caras. Mas também é outra coisa que já estava escrito devido, né, a tanta retranca que o Vasco estava sofrendo. Não ia aguentar uma pressão daquela, porque como que você vai botar um time na retranca se você não tem uma zaga? Porque o Vasco não tem uma zaga que aguenta o tranco. Simplesmente o resultado não seria outro, ceder o empate a qualquer custo, porque segurar o empate seria impossível com a zaga que a gente tem. A gente poderia ter um meio de campo que poderia segurar, mas não segura. A zaga ficaria sobrecarregada. E o time jogando para frente como o Criciúma vinha jogando,
ceder o empate era a coisa mais normal. E o que aconteceu foi isso. A gente poderia sair de lá com uma vitória, 3 pontinhos, ficar tranquilo, mas a gente consegue ceder mais um empate com uma vitória que já estava praticamente escrita, que seria muito beneficente para a gente nesse momento. O time permanece onde está, mas poderia ter melhorado um pouquinho, né, cara? Mas infelizmente nós temos uma zaga que parece que joga contra. Fazer o quê? Ah, tá batendo? Não, cara. Não. Vamos deixar isso pra lá. Valeu? Irmandade Vascaína na sua mão. Mas se você não é inscrito, dê uma forcinha aí pro canal que tá crescendo devagar.